Eu não era especialista em milhas. Já tinha viajado uma vez com a milha de tio meu, então eu sabia que era possível viajar com as milhas de outras pessoas. E eu pensei, poxa, será que alguém poderia me vender as milhas para fazer essa viagem, já que está muito cara, né? Cogitei ligar para os amigos, etc., mas acabou que eu não consegui. Aquela viagem não aconteceu. Mas foi aí que eu tive uma ideia. E se existisse uma plataforma onde as pessoas que têm milhas aéreas poderiam colocá-las à venda? E quem quer viajar, mas o preço está muito caro, poderia recorrer a essa plataforma. A ideia veio assim, e eu comecei a comentar com as pessoas. Até eu vejo muita gente que tem uma ideia e não comenta com ninguém, né? Ele espera que a ideia fique pronta para compartilhar, mas, cara, não vai ficar pronta sozinha, né? Eu acho super importante compartilhar, foi o que eu fiz, para mim foi muito importante, foi assim que eu cheguei nos meus sócios. Eu comentei com o Conrado, meu irmão, e ele é um pouco mais louco que eu só, gente. Já começou a querer fazer o negócio acontecer. E ele foi desenfreado, assim, mas era ele tentando acertar e eu tentando consertar. Mas foi tudo meio errado mesmo no começo, só que foi super importante. Esse ímpeto de fazer as coisas acontecerem foi o que fez a ideia sair da inércia, né? Tanta gente tem ideia e o negócio para ali, né? Passado alguns meses, no mês de 2012, eu saí de férias no meu trabalho e decidi fazer um projeto com aquela ideia. Então, eu fiz o MVP do site no PowerPoint. Olha aí, a primeira versão da Max Milhas, que lindo. E aí eu fui para a casa da minha mãe no interior e apresentei a ideia para alguns amigos. Aí um deles me disse, tem um amigo meu chamado Eran, que empreendeu um negócio de compras coletivas, está procurando um novo projeto. Chamei o cara lá em casa, apresentei para ele, perguntei, e aí, quanto custa para fazer um site assim, ou quer tocar o projeto comigo? Ou seja, é o mesmo que você ir numa balada, conhecer alguém legal, já dizer, vamos casar e ter filho? Cara, relaxa, né? Chama para jantar antes, pelo menos. Fiz tudo errado, mas acabou dando certo. Tem um amigo meu chamado Eran, que empreendeu um negócio de compras coletivas, está procurando um novo projeto. Chamei o cara lá em casa, apresentei para ele, perguntei, e aí, quanto custa para fazer um site assim, ou quer tocar o projeto comigo? Ou seja, é o mesmo que você ir numa balada, conhecer alguém legal, já dizer, vamos casar e ter filho? Cara, relaxa, né? Chama para jantar antes, pelo menos. Fiz tudo errado, mas acabou dando certo. A minha ingenuidade era tanta na época que eu não enxergava aquele site como um negócio. Era apenas um hobby mesmo. Eu lembro que o Irã me perguntou, Max, quantas passagens você acha que vai vender? Eu falei, cara, não sei, se vender 1, 2 por dia tá bom. Vamos ajudar uma pessoa a viajar todo dia. Ele falou, ok, mas acho que vende mais. Ou seja, já acreditava mais que eu no negócio. Então a gente começou assim, o Conrado tocava a parte operacional, o Irã fazia o site, e eu era uma espécie de gerente de produto, sem nem muito bem saber o que era aquilo na época. 2012 foi o ano de colocar o site no ar, o projeto era para setembro, ele foi para outubro. É aquele negócio, né, gente? Quando alguém da TI te fala que vai entregar um projeto em um mês, você tem que entender que é um mês do planeta TI. Ele é diferente do planeta Terra, é outra gravidade, é outro espaço e tempo ali. Então o negócio foi indo. Estão rindo, mas vocês sabem que é foda. Foi para novembro, foi para dezembro, até que 6 de janeiro de 2013 nascia Max Milhas. Olha que coincidência, no Dia Mundial das Milhas. Um dia que a gente inventou, né? E eu não acreditava que a Max Milhas seria algo grande ainda. O que aconteceu é que algumas coisas no meu trabalho começaram a me incomodar. Eu sou formado em engenharia de produção, eu trabalhava com isso, então eu gostava do meu dia a dia, eu gostava do que eu fazia, mas eu comecei a entender que a cultura da empresa que eu estava não combinava comigo. Isso depois de alguns anos, começa a te incomodar mesmo, né? E eu comecei a pensar em procurar outro emprego. Até que um dia eu estava na praia em Vitória e eu li uma revista que contava a história do Jorge Paulo Lemann. É sempre esse cara, né, gente? Sempre o Jorge Paulo. Mas fazer o quê? A história era dele mesmo. E eu já conhecia até a história dele, mas, cara, ler aquela história naquele momento mexeu comigo. Me fez pensar que, quando menino, eu era um sonhador. Sim, eu sonhei ser jogador de futebol, depois eu conheci a música, comecei a sonhar em ser músico. Só que chegou o momento da faculdade, eu tive que escolher um curso, igual quase todo mundo, e estava ali seguindo o padrão, né? E naquele momento eu percebi que eu tinha parado de sonhar, me incomodou. Aí eu pensei, pô, eu quero criar algo maior, algo que tenha orgulho de contar para os meus netos, né? O que eu vou fazer? Um MBA. Eu ainda não acreditava que a Max Milhas era algo grande. Só que passou alguns meses, no mês de 2013, eu saí de férias de novo do trabalho, e eu decidi trabalhar só na Max Milhas por um tempo. Então, eu já estava 6 meses ali, a empresa vendendo, etc., aquela loucura, e tocando o meu emprego, né? À noite, fim de semana. Quando eu fiquei só com os meus sócios em Belo Horizonte,
tocando a empresa só, cara, eu curti aquele negócio. E eu conhecia quase nada, eu não sabia o que era Google Analytics, achei do caralho aquele negócio. Então, assim, muita coisa para aprender, para fazer acontecer, e você, né, você tem tudo ali. Eu falei, cara, legal. Tem tudo nada, na verdade, não tem quase nada, mas tem muita vontade de fazer, né? E aí, eu decidi, vou pedir demissão, vou focar na Max Milhas, independente se vai dar resultado ou não. Sabe quando o céu, assim, enche de água, vapor de água, né, e desaba numa tempestade? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava em casa, comecei a chorar sozinho um dia. Desabei em lágrimas, assim, né? À toa que a música se chama Lágrimas, né? E foi nesse momento de muito estresse que eu decidi fazer um curso de autoconhecimento que me marcou bastante. Toda a minha vida, eu tentei ser o melhor em tudo que eu fazia. E eu comecei... E tem algumas coisas positivas nisso, obviamente, mas tem muita coisa negativa também. Estava começando a pesar. Então, fui entender por que eu era assim. A minha mãe me teve muito nova, ela tinha 18 anos, era uma gravidez não planejada, então, assim, não queria ter um filho naquele momento. Acho que foi muito difícil para ela, acho que para mim também. E eu comecei a entender que eu queria ser o melhor nas coisas como uma forma de tentar chamar a atenção da minha mãe. Então, no fundo, o que eu queria mesmo era ser amado. E só nesse curso que eu fiz, nesse momento difícil, que me caiu uma ficha. Que sendo melhor nas coisas, você pode até conseguir a admiração das pessoas. Mas para ser amado é preciso amar. E eu comecei a refletir que na minha empresa, eu acho que as pessoas me admiravam, sim. Mas talvez não gostassem de mim. Eu queria mudar aquela história. Então, eu voltei diferente desse curso. Eu lembro que já estava há algum tempo tentando desenhar os valores da empresa para determinar a nossa cultura e etc. Foi um negócio muito penoso para a gente. Eu acho que conhecendo melhor a mim mesmo foi mais fácil. A gente chegou em 4 verbos. Um deles é o amar. E quem conhece a Max Milhas sabe como que esses verbos realmente é o que acontece ali no dia a dia. Então, no fim das contas, foi um trabalho bem legal. Isso é muito importante para destravar muita coisa, a gente continuar crescendo muito rápido. Então, em 2016, a gente quadruplicou o faturamento da empresa de novo. Aliás, um outro verbo da nossa cultura é o acelerar, né? Então, a gente acelerou. E chegou no começo de 2017, eu montei um conselho informal com a ajuda da Endeavor, e fui mostrar os nossos números, né, achando que eu vi só elogios, e eu tomei um tapa na cara. Pô, Max, você está fazendo tudo errado, cara. Tudo aqui depende de você. Você precisa achar seus novos líderes. Cara, a empresa tinha crescido. Eu tinha evoluído, sim, lógico, estava num processo de transição, mas tinha evoluído. O que era evidente é que eu precisava de novas lideranças. E mais difícil que contratar foi ter que desligar algumas pessoas que tinham me ajudado tanto a chegar até ali. Infelizmente, isso às vezes acontece na empresa, né? O desafio muda e não são as mesmas pessoas que vão dar conta do próximo desafio. Foi um processo muito doído, mas foi uma transição muito importante assim, para que a empresa conseguisse chegar até aqui. De 2017 para cá, a gente foi de 60 pessoas no time para 400 pessoas atualmente. Nessa trajetória, a gente vendeu mais de 3 milhões de passagens aéreas, com mais de 30 bilhões de milhas negociadas. Isso tudo em bootstrapping, ou seja, sem nenhum investidor.